Olá pessoal, estamos aqui nessa sexta, 18 de janeiro, concluindo a nossa lição, uma lição muito boa por sinal essa semana, sobre a criação concluída. E o nosso verso para memorizar foi Gênesis 2:2, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí, Carlos, o que é que nós temos na lição de jovem nessa sexta? Nessa sexta nós temos por título a obra criativa de Deus. Nós já vimos durante toda essa semana, inclusive nas semanas anteriores, todo o processo da criação, né? Que Deus criou a luz, criou o firmamento, enfim. E no sexto dia Ele criou Adão e Eva. É dito que nós somos a glória coroadora de toda a criação. Mas por quê? Principalmente por nós termos sido criados pela própria mão de Deus, que Ele nos formou, nos modelou, e principalmente por estarmos refletindo a semelhança de Deus, ou seja, nós refletimos a Deus. Olha que privilégio, né? Ser criado por suas mãos e refleti-lo. Então nós somos considerados assim a glória coroadora de toda a criação. Deus, após criar tudo isso, Ele estabeleceu o sábado para que nós pudéssemos, além do descanso, estar relembrando semanalmente que Ele é Criador. Para que nós não venhamos assim, deixar que a rotina, que todos os problemas do dia a dia nos façam esquecer isso. Então, semanalmente, o sábado nos permite relembrar isso, o poderoso Deus que nós servimos, o poder que Ele usou ao criar, e assim nos submetermos mais a esse poder, né? Então, o sábado é um dia de celebração. Né? Isso. E Ele sabia, né, que além das necessidades que nós temos em relação ao trabalho, lazer, estudos, enfim, Ele sabia que nós precisávamos de um dia para uma comunhão com Deus. Para que todas essas coisas viessem a valer a pena, nós precisamos desse dia, né, que é o dia onde nós estaremos mais ligados a esse Deus que vai prover todas as outras coisas, né? Diante do mundo em que vivemos, né, um mundo corrido, que a necessidade de produção no trabalho, necessidade de estudo, a necessidade de crescimento é muito grande, ao usarmos o termo descansar e ao convidarmos, né, alguém para desfrutar dessa experiência, soa muito estranho, né? Porque é como se nós fôssemos preguiçosos, como se nós fôssemos improdutivos. Poxa, parar assim, um dia dá para fazer muita coisa. Mas Deus fez isso porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe até que a nossa mente, o nosso corpo ficam sobrecarregados por todas essas atividades durante toda a semana. Então Ele sabe que nós precisamos desse dia para esse descanso espiritual, para esse descanso emocional, físico, e principalmente para um refrigério e uma restauração espiritual através da comunhão com Ele. Então que nesse sábado que já está chegando, ao findar desse dia, dessa sexta-feira, nós possamos estar nos preparando para poder assim nos deleitar desse dia maravilhoso e desse presente que Deus nos deu desde a criação, né? Que nós possamos ter assim um dia e um sábado na presença desse nosso Deus. Verdade. A lição de sexta, ela trouxe para nós, a lição de adultos, ela trouxe para nós um contexto um pouquinho diferente do que foi abordado durante toda a semana, que toda semana a gente viu o conhecimento técnico, tal, da criação, realmente a discussão. Mas a lição de sexta, ela trouxe para nós uma coisa muito importante, que é a questão de que existem por aí pessoas que vivem procurando textos bíblicos para poder colocar em xeque a própria Bíblia, para questionar os ensinamentos próprios bíblicos. E a lição de sexta, ela trouxe para nós justamente essa questão em relação à criação, que há uma discussão muito grande em relação aos dias da criação, se foram dias literais de 24 horas ou não. Trouxe até dois textos interessantes, que é o de Salmo 90, versículo 4, e 2 Pedro 3:8, em que os dois textos falam que para Deus um dia é como 1000 anos, ou um ano, ou 1000 anos é como um dia e tal. Só que esses textos, eles estão incluídos no contexto de que Deus, Ele não se limita ao tempo. Ele criou o tempo, Ele não precisa se preocupar com isso. Então, o que a lição quer nos chamar a atenção é o seguinte, de que a Bíblia, ela em si mesma, ela se revela. E tem um fator interessante em relação a essa parte dos dias, para nós que acreditamos no Espírito de Profecia. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, na página 112, cada dia consecutivo da criação constitui-se de tarde e manhã, como todos os outros dias que se seguiram na história da humanidade. Ou seja, foram dias literais mesmo, de 24 horas. Mas o que a lição quer tratar é o que está específico aí na perguntinha 2 de hoje de sexta. Seria interessante que você lesse. Tudo que a ciência tem para estudar é um mundo caído, muito diferente em muitos aspectos da criação original. Por que é importante manter essa verdade sempre diante de nós? Ou seja, o que a ciência tem para estudar é um conhecimento finito, é o conhecimento de um mundo já todo, né,
contaminado e que sofreu toda essa ação do pecado sobre ele. E olha só, tem um comentário aqui, se você tem a lição de adultos de professor, é interessante que você leia esses comentários, eles são muito bons. E tem aí ó, o último ponto de segmento da parte do resumo da lição, diz assim: a interpretação bíblica não deve ser conduzida nem influenciada pelo desejo humano, mas deve permitir que a Bíblia interprete a si mesma. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela vai se interpretar. E o que está na Bíblia para nosso conhecimento é o que nos cabe saber. O que não está, Deus viu que não seria interessante que nós soubéssemos enquanto tivéssemos essa mente finita. Então que nós possamos nos preparar para estar com Ele nos céus, e aí nós teremos contato com todo esse conhecimento. Ou seja, a Bíblia em si, ela se revela, ela não deixa dúvidas. E isso é muito interessante. Nós não devemos nunca pegar no texto bíblico e interpretar de uma forma que traga algo que nos convém. Tem muita gente no mundo fazendo isso, tem muita gente fazendo isso para até mesmo se fazer em cima da Bíblia. Mas a Bíblia em si mesma, ela se revela. É isso aí, pessoal. Até semana que vem e desfrute de um sábado com Deus amanhã.